E você me diz o que você acha desse assunto. E aí a gente vai conversando ao longo do dia, tá? Tá bom. Convite aceito. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Olha a gente mais uma vez aqui, né? Me marcaram assim muitas e muitas vezes num vídeo onde tem ali um meme, onde tem ali uma interação, uma peça teatral falando sobre indústrias da indústria da carne que produz alimentos de base vegetal e tal. E o Ivan trouxe, já que o Ivan trouxe essa discussão, né, à tona, ele até se propôs a gente de falar um pouco sobre o assunto, então aqui vamos nós, né? Mas assim, como eu já falei no react anterior, o que eu vou... Ah, a gente não soltou ainda. Verdade, vai sair essa semana. Então, ó, tem spoilers aí, viu? Vai vir alguns reacts de vídeos pra gente debater mais sobre esse assunto agora. Mas enfim, a gente vai precisar de um pouquinho de maturidade pra assistir e sair dessa cabeça de ai, tá atacando, tá xingando. Não, não é isso, tá? Vamos, já que trouxe o assunto à tona, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, sobre o primeiro vídeo, aquele, né, do meme, né, do meme, daquela encenação e tal, eu nem vou pôr aqui. Ao meu ver, ele foi, assim, no mínimo infeliz. Ele escolheu errado tanto a abordagem quanto as palavras que foi colocado nesse conteúdo. Eu sei, eu acredito que não foi essa a intenção de ninguém ali do vídeo, né? Não foi essa a intenção, mas esse é um dos problemas da gente... de produzir conteúdo, sabe, meio no supetão, sem um preparo, sem dar uma olhada como vai ficar, sem dar uma... né, porque a gente pode aí passar uma informação para algumas pessoas, pode passar impressão para algumas pessoas de algo que a gente não necessariamente quer. Eu não gostei daquele conteúdo, de verdade. Eu achei que ele ficou um pouco... ele tem ali um discurso elitista e até mesmo meio uma discriminação ali com pessoas do interior, né? Esse apelo, sabe, de uma pessoa do interior, uma pessoa simples, que não tem acesso ao que nós da grande capital temos, então é mais fácil se essas... Sabe, ficou um discurso muito, muito... Eu sei que volto a dizer, eu acredito que não foi essa a intenção, mas não foi só eu que enxergou, que teve essa impressão do vídeo, né? Como se no interior não tivesse acesso à comida vegana, como se, sabe, como se no interior fosse uma terra aí de gente pobre, miserável, que não tem acesso. Não é bem assim, sabe? Se a gente parar pra pensar, 70% da nossa alimentação vem da agricultura familiar, e esses agricultores familiares, eles não estão nas grandes cidades, a grande maioria deles estão no interior. Então, sim, eles têm ali acesso à comida vegana, eles têm sim acesso. Agora, o que eu acredito que ele quis dizer é querer comprar esse produto pronto no supermercado, né, numa cidade mais do interior, e essas empresas ali terão um alcance maior. Mas aí a gente já tem que pensar também a necessidade de fazer com que as pessoas entendam que alimento vegano é os alimentos industrializados. Eu particularmente não gostei. É até interessante que nesse conteúdo, tem uma hora que ele pergunta, ele fala, você acha que uma pessoa do interior vai conseguir comprar um produto desse? Teve uma pessoa ali na roda que fala, sim, eu acho. E aí o diálogo já é cortado para continuar essa interação. Então assim, sim, eu acho que ele vai ter. Né? Não precisa ter contato ali com o hambúrguer da Seara, mas ele tem ali, sei lá, no coletivo, numa padoca ou numa hamburgueria, ou ele mesmo faz ali um hambúrguer vegetal ali, ele tem contato com esse tipo de alimento, né? Vamos continuar aqui, porque o que eu quero mesmo discutir é esse segundo vídeo que ele fez aqui, né? Pra gente... a gente aceitou o convite de falar um pouco, espero que, né, a gente tenha a maturidade de entender os apontamentos que eu quero fazer aqui. Maravilha? Vamos ver aqui junto. Ontem eu prometi que eu ia conversar com vocês sobre o vídeo que eu postei ontem, junto com a fábrica de veganos, com o Veg Rocha, com o Rafa Viga. Muito polêmico. É esse vídeo que eu estava falando anteriormente. É muito delicado, eu sei. Então vamos trocar uma ideia aqui. Exatamente. Por ser um tema delicado, é aí que a gente tem que tomar cuidado com a abordagem, o roteiro, as palavras que vão ser usadas para não dar esse entendimento, né? Que você pode passar a impressão para algumas pessoas de algo que você não necessariamente está querendo dizer. Vamos lá. Empresa grande que tem produtos que não são veganos, por exemplo, até carne, como a Seara. No caso do vídeo, foi a Seara que criou uma linha de produtos chamada Incrível. E essa linha é vegana, no meu entendimento, e no entendimento da The Vegan Society, que foi quem cunhou o termo veganismo. Só que tem muita gente que não concorda com isso.
Vamos pegar esse primeiro ponto. Primeiro, tem a questão da Vegan Society, que foi sim ela que cunhou o veganismo e tal, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque existe uma falácia lógica que é quando você tenta pegar algo do passado e aplicar exatamente no presente da mesma forma, sem levar em consideração muitos fatores de mudança durante esses períodos. É lógico que a Vegan Society ela cunhou esse termo, mas se a gente olhar para aquele tempo, hoje as pessoas que compõem a Vegan Society, eu estou olhando para o celular, não estou olhando para a câmera. Parabéns. Se a gente pegar naquele tempo, nós vamos ver que as pessoas que hoje que compõem a The Vegan Society não são as mesmas que cunharam esse termo. A dinâmica onde ela estava inserida de mercado não é o mesmo, o contexto não é o mesmo. Então é complicado a gente somente olhar para o passado, pegar exatamente o que era, tentar aplicar aqui e achar que são coisas equivalentes. E não são. Nós temos aí um cenário muito diferente, tanto de mercado, tanto de contexto, quanto de exploração, quanto de indústria. Mas vamos continuar. Isso tem muito debate. Hein? Com isso, e eu compreendo um pouco o motivo que essas pessoas têm para não concordarem. O que elas alegam é que uma empresa que mata animais não pode ser considerado nenhum produto dessa empresa um produto vegano. Eu penso um pouco diferente. Para mim... Mas se a empresa mata animais, como que o produto dela pode ser vegano se ela mata animais? Ela pode produzir... E isso, acho que essa problemática é que, ao meu ver, produtos não são veganos. Pessoas são veganas. Para mim é um produto de base vegetal. Mas se a gente pegar o que o veganismo fala sobre os animais, se a empresa mata os animais, o produto dela não deveria ser vegano, né? Mas enfim, é outro tema para discussão, mas vamos seguir aqui. Eu penso um pouco diferente. Para mim, para The Vegan Society, um produto vegano é aquele produto que não tem nenhum ingrediente de origem animal e que ele não tenha sido testado em animais. Eu posso citar vários argumentos do porquê eu acredito. De novo, né? É inconsciente, mas a gente faz essas comparações para que a gente se coloque no mesmo nível da Vegan Society. É normal, é assim que a gente constrói a nossa narrativa e de fato a Vegan Society hoje tem selos aí em produtos extremamente complicados, principalmente no Reino Unido, aqui na Europa, empresas diretamente ligadas a trabalho escravo, onde tem um selinho da Vegan Society. Então, novamente, né, pessoas mudas, empresas mudam, conceitos, valores. Então, a gente não pode simplesmente pegar e aplicar o que estava no passado, aplicar exatamente aqui, né? Isso não, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz isso. Mas vamos seguir. Eu posso citar vários argumentos do porquê eu acredito que esses produtos são veganos e porquê eles são benéficos ao movimento vegano. No caso do vídeo, eu usei um argumento que é: esses produtos atingem a grandes massas, chegam nos interiores do Brasil. Por quê? Porque essas empresas grandes, novamente, como a Seara, ou como uma Unilever, ou qualquer uma dessas, ou a Sadia, que também lançou produto vegano, essas empresas já têm uma grande distribuição no Brasil. E outra coisa... Tá vendo? Aí foi um vídeo um pouquinho mais pensado. O que ele quis dizer ficou muito mais claro. Sim, eles têm aí já uma rede de distribuição muito, muito grande. Eu estou olhando de novo para o celular ao invés de olhar para a câmera. Gente, desculpa. Mas isso não necessariamente significa que esse produto vá chegar nesse determinado ponto do interior. Porque se não tiver ali uma demanda, se não tiver ali uma procura, é só gastar dinheiro, mandar esse produto lá para o interior. Não são coisas que necessariamente andam juntas, tá bom? Sim, tem uma capilaridade maior, esses produtos podem chegar, mas não necessariamente a empresa vai mandar. Existem muitas cidades aí do interior que falam: mano, eu não tenho esse produto que vocês estão falando. Por quê? O polo de consumo mesmo está nas grandes capitais. Então, na prática, esses produtos chegam mais nos grandes centros, onde tem mais pessoas para consumir, onde vai ter um lucro maior. Tá bom? Vamos seguir aqui. E outra coisa, por elas chegarem nesses lugares, elas conseguem chegar com os valores mais baratos também, o que facilita também a inserção de pessoas no veganismo. Um outro argumento também que... Desculpa tá parando assim toda hora, gente, mas não tem como... Desculpa, Ivan, mas não tem como um produto chegar mais barato no interior do que está na capital, por exemplo.
né? Não tem como, principalmente por conta dessa questão do transporte, da distância, isso encarece o produto. Mas vamos supor que realmente chegue mais barato. O quanto mais barato? Né? Vamos supor que chegue R$ 5 mais barato. Será que um produto que custa 50 pau, um pote de sorvete aí que custa R$ 60, se ele chegar a 55, lá no interior desse interior que tá se falando aí, será que vai fazer diferença para a pessoa comprar? Pagar 55 ao invés de R$ 60 num pote de sorvete pequeno? Entretanto, pode ser que ele aqui esteja falando que esse produto ele chegue mais barato, caso essa pessoa tenha que comprar de uma empresa menor. Então, tá vendo? Não ficou muito claro aqui, mas vamos pegar aqui que esse é o ponto, que o produto ele chega mais barato do que um outro produto de uma empresa menor. Tá, volto a dizer, mas chega mais barato quanto? A que preço chega? Né? A que preço eu estou falando, não um preço só monetário, mas será que ele não vai estar ali ocupando um nicho de mercado de uma pequena hamburgueria que já faz ali o seu hamburguinho vegetal e vende pra galera ali? Será que ele... Você consegue entender? Será que ele não vai impactar na própria produção local? Fora essa construção de que, olha, produtos veganos são esses aqui que estão chegando agora dessa marca X, e não esse bando... Não a quitanda que está logo atrás de você, atrás da geladeira que você está olhando esse produto, com um monte de verdura, um monte de produtos vegetais. Não, o produto vegano é esse aqui. Fora essa construção também, né? Mas vamos seguir. Corrobora isso é que as pessoas já estão acostumadas com essas marcas, as pessoas já estão acostumadas com certos sabores, o que ajuda também, facilita a entrada de várias pessoas no veganismo. Esses produtos, muitas vezes no mercado, eles estão do lado de produtos não veganos. Então, um hambúrguer vegano está do lado de um hambúrguer que não é vegano. De um outro tipo de empresa, uma empresa pequena, eles não colocam nos mesmos lugares, eles colocam mais escondidos, eles colocam numa ala vegetariana. Esses produtos conseguem ser mais vistos nos mercados, nos mercadinhos em todo o Brasil. Mas, gente, tá aí o argumento do porquê que a gente tem que, então, apoiar as pequenas empresas, né? Porque essas grandes empresas, elas já têm essa visibilidade, né? Elas já têm essa facilidade de ser colocada ali do lado de uma carne de verdade. As pequenas empresas que nasceram dentro do veganismo, que têm ali os mesmos conceitos, que fundamentam a nossa escolha diária de se abster da exploração animal, elas são jogadas no escanteio. Por isso que é muito importante a gente dar visibilidade para essas pequenas empresas, porque a grande, ela já tem visibilidade, né? E aqui não estou discutindo que elas devem ou não devem produzir, elas produzem o que elas quiserem. Elas podem produzir, quer produzir um monte de produto de base vegetal, elas podem produzir isso. Elas estão ali olhando lucro, tem uma fatia de mercado procurando isso, vão produzir. Essa não é a discussão, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui que ele está acabando o raciocínio. Todo o Brasil. Eu acredito que quanto mais produtos veganos estiverem nos mercados, mais gente vai se atentar para o assunto e vai passar a consumir produtos sem origem animal, sem ingredientes de origem animal que não tenha sido testado, que é o caso desses produtos. Outro argumento também é que essas empresas... Mas assim, os mercados eles já não têm um monte de produto vegano? A gente já não fala de arroz, feijão, abobrinha, né? Os legumes já não são veganos? Será que não seria interessante a gente reconstruir que o alimento de verdade não vem em embalagens plásticas, né? Será que não seria interessante de a gente também reconstruir essa questão do que é um alimento, para a gente tomar cuidado com os industrializados? Será que não seria interessante isso, ao invés de a gente somente falar, olha, tá vendo? Esse é um produto vegano, mas e esse monte que a gente já tem? É lógico que quanto mais produtos, mais fácil acesso, e aqui eu não estou criticando isso, ajuda sim, ajuda as pessoas a entenderem a questão da dieta de se abster de produtos de origem animal. Mas quando a gente fala de veganismo, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma despolitização e esvazia o conceito. A gente está atrelando novamente o veganismo a somente a dieta. E a dieta ela é o resultado de tantas outras escolhas, não é verdade? A gente pode ver aí quantos e quantos novos produtos veganos chegando, quantas novas linhas sendo lançadas, e outras sendo canceladas, porque eles querem cancelar porque não está dando dinheiro, enfim. Mas o número de animais continua o mesmo. Então, continua o mesmo não, está aumentando dentro das fazendas. Então, quando a gente fala em veganismo, que não somente se atenta à dieta, eu acredito que nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de defesa, né? Mas vamos lá.
Essas empresas, por serem muito grandes, elas investem em propaganda, em publicidade, elas fazem propaganda na TV, por exemplo. Empresas menores, empresas completamente veganas, têm muita dificuldade, não conseguem ter esse tipo de inserção. A outra questão é que essas empresas também... Ué, se a gente fizer o recorte somente dessa parte, tá vendo? Até o Ivan defende que nós precisamos dar suporte para as pequenas empresas, porque as grandes já têm essa visibilidade, gente. É isso que a gente fala. Eu tô toda hora olhando aqui pro meu celular, que é a tela da câmera, tá? Desculpa, vocês estão aqui, foi mal. Mas você consegue entender a importância da gente valorizar as pequenas empresas, valorizar... Existem algumas pessoas que defendem essa questão do impacto, um menor impacto, pelo menos um menor impacto. Então, essas empresas grandes aí, elas já têm alcance, elas estão na TV, elas pagam propaganda. Por isso que a gente tem que dar suporte para as pequenas, que tem um impacto ali menor. Né? Nós precisamos dar suporte, porque se os veganos não apoiarem as pequenas e médias empresas que cresceram dentro do veganismo, quem que vai apoiar? O pessoal do sorvete vai lá conseguir um espacinho no sol, tá vendo? Conseguimos lançar um sorvete vegano, olha que legal, e de repente toda a narrativa do sorvete vegano é dominado por um lançamento da Nestlé, por exemplo. E aquele pessoalzinho que batalhou, tá aí anos e anos e lançou um sorvete legal vegano, perdeu o foco dentro da narrativa, dentro do núcleo vegano. Porque quando se fala em sorvete vegano, agora nós vamos falar do Nestlé e não daquele sorvetinho que conseguiu um espacinho no sol. Entendeu? Essas empresas, elas abafam essas pequenas que conseguem aí crescer, ou elas são compradas, né? Então por isso que é importante a gente apoiar as pequenas empresas. Mas vamos seguir aqui que o Ivan está falando. Essas empresas também investem em tecnologia para chegar nos produtos veganos industrializados mais saborosos ou de uma forma que as pessoas já estejam mais acostumadas. Elas investem em tecnologia. E muita gente fica reclamando que, então... Parar de novo, desculpa ficar parando, gente. Isso é verdade. Essas empresas investem em tecnologia, isso é muito importante para a gente aprender, para a gente evoluir nessa questão de tecnologia alimentar. Mas lembre-se, essas empresas, elas também arrebentam de colocar aí substâncias para aguçar o seu paladar. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala que só porque essa empresa tem uma super tecnologia e papapá, então o produto seria melhor do que... Eu conheço muita empresa pequena que faz aí produtos excelentes e que dá de 10 a 0 nessas grandes. Então lógico que existe essa tecnologia, mas isso não necessariamente resulta num produto melhor ou mais saudável. Se você olhar os ingredientes ali, você vai ver que tem realçadores de sabores que são extremamente nocivos para a nossa saúde. Então... a que ponto, né? Aí do paladar, por exemplo, tudo bem, é verdade, tem um paladar, mas será então que não seria o nosso paladar um pouco infantilizado? E sempre quando a gente vai para o veganismo, né, essa expansão de paladares, de gostos, de sabores, também não é benéfico para a gente? Então será que se a gente também não olhar com essa, não, eu só vou virar vegano se eu comer algo parecido com carne, senão eu não consigo... Será que isso também faz bem? É lógico que isso ajuda na sua transição, mas nós vamos ter ali, nós precisamos de uma readaptação alimentar para que a gente busque uma alimentação saudável, uma diversificação alimentar. Mas vamos seguir. Então elas vão usar o seu dinheiro, do seu dinheiro vegano, porque você compra um produto deles, eles vão usar o seu dinheiro para investir em produtos com carne, por exemplo. Só que isso é uma grande mentira. É o contrário. Essas empresas, elas estão pegando dinheiro da carne que os carnistas compram e investindo em tecnologia para criar produtos veganos. E falando tudo isso... aí eu discordo em partes. Eles estão expandindo. Não está sendo retirado dinheiro da carne para colocar no produto vegano. Não é assim que funciona. Não existe... nenhuma comprovação de que os investimentos na indústria animal estão diminuindo porque eles estão aumentando na indústria vegetal. Isso não existe. Os investimentos continuam mesmo e até maiores, e até subindo, e com isso eles estão agora num outro mercado, num outro nicho. Eles estão crescendo uma outra linha de produtos. Mas não está saindo dinheiro daqui, em teoria, porque os investimentos e os números de investimento, de expansão, não está diminuindo, está aumentando. Então não existe essa saída de dinheiro para cá. Não está assim, estamos investindo, tirando de um para colocar no outro. Não tem isso. Eles estão colocando dinheiro aqui e aqui também continuam a colocar dinheiro. Não estou preocupado com o consumo humano, de que as pessoas precisam ter produtos, ou as pessoas precisam comer um hambúrguer gostoso.
o veganismo não é sobre as pessoas, mas a gente também não pode tirar as pessoas que consomem os produtos de origem animal dessa equação, porque não faz o menor sentido. A gente precisa sim convencer que mais pessoas se tornem veganas. E isso fica mais fácil se tiver bastante produto vegano no mercado, se a vida for facilitada por esses produtos. Agora, novamente, Concordo, exatamente, né? Mas volta a dizer, será que já não tem produtos veganos no mercado? Será que não é interessante a gente voltar e falar sobre o que é alimentação, né? Alimento, o que é um alimento? Ele tem que vir numa embalagem? Tem que necessariamente vir numa embalagem? Não podemos ignorar a facilidade com que produtos prontos trazem para a nossa vida. E não é isso que está sendo discutido, tá bom? O problema, ao meu ver, não é a produção, não é a gente ter produtos de fácil acesso para as pessoas, mas, primeiro, a gente precisa entender quem vai ter acesso a esses produtos, que classe a gente está falando, porque é aquilo que eu falei do sorvete. Ah, que legal, agora a gente tem um monte de sorvete para todo mundo, para a galera, muito fácil nas padarias, tá? Só que sorvete custa, sei lá, 40 pau, 50 pau. Quem vai ter acesso a esse sorvete, né? E segundo, é defender que este seja o caminho para a libertação dos animais, porque não está sendo, né? Então esse é o contraponto meu aqui, vamos seguir, senão vai ficar muito longo. O fim principal que a gente busca com tudo isso é a libertação animal, a abolição da crueldade, a abolição animal. Sim. É isso que a gente busca. Exatamente. E é claro que eu não estou falando isso da boca para fora. Existem pesquisas que já comprovam que empresas que passam a ter produtos de origem animal e elas não eram completamente veganas, elas ajudam sim na evolução do veganismo. E outra coisa é... Primeiro, é isso... Calma, eu tava felizão aqui. Verdade, o que a gente busca é exatamente a libertação, a emancipação animal, é a libertação dos bichos. Mas os animais estão sendo libertados com esse aumento de produtos de vegetais nas prateleiras? Não estão sendo. Então, se o nosso foco é a libertação dos animais, este caminho não está resultando nisso. O que está acontecendo agora? Muitos produtos de origem vegetal nas prateleiras, novas linhas bacanas, facilitando o acesso o acesso para o pessoal, legal, tal, né? Os animais estão sendo soltos, estão sendo libertos. Existe qualquer manobra, ou intenção, ou qualquer coisa que está fazendo com que esses animais dentro das fazendas diminuam o seu número? Não está, muito pelo contrário. Saiu até uma matéria no Intercept, e eu já fiz um vídeo sobre isso, que o CEO das 6 grandes aí da indústria planetária, e isso inclui Unilever e Nestlé, eu vou deixar o link aqui embaixo, o CEO desse grupo de empresas, ele fala que até 2050 o plano é dobrar a produção de carne, entendeu? Então não tem nenhum aceno que esses produtos estão trazendo uma menor quantidade de bicho explorado. Segundo, quando ele está falando, existem pesquisas, de forma alguma eu estou aqui para... Não é isso, eu sei que você tem maturidade suficiente para assistir esse vídeo e entender os meus pontos, mas... Que pesquisas? Que fonte? Quais são as pesquisas? Que eu não estou duvidando que tenha, mas eu não achei. Se a gente está falando do veganismo como mais produtos parecidos com produtos de origem animal, maior diversidade, maior diversidade de alimentos, de produtos industrializados de base vegetal, pode ser que sim, é verdade. Isso está ajudando mesmo a gente ter essa maior diversidade, né, através dessas grandes empresas. Vamos pensar assim, né? Mas se a gente está falando do veganismo, como você disse, da libertação dos animais, não está tendo nenhuma evolução. Nesse ponto não existe evolução, porque os animais não estão sendo libertos por conta dessa grande quantidade de produtos de origem vegetal no mercado. Não tá, e não é eu que estou falando, gente. Olha aí os números de produção e exportação de proteína animal do nosso país, por exemplo. Eu não achei essa pesquisa que faz esse link com os animais menos animais explorados por conta dessa evolução dessa cadeia de produção de alimentos de base vegetal. Bom, vamos seguir aqui? E outra coisa é que existem muitas empresas que começaram a ter produtos veganos e hoje em dia transformaram toda a sua linha de produção, toda a sua linha de produtos em produtos veganos. Existem empresas leiteiras de produtos lácteos que hoje em dia só produz produto vegano. Então, assim, dizer que isso não ajuda o veganismo é uma falácia absurda de quem não sabe do que está falando exatamente. Agora eu tenho uma lista enorme de... Bom, vamos lá. Mas esse comportamento, ele é a exceção. Exceção. São pouquíssimas
pequenas empresas que transformam a sua linha de produção em produtos de origem para produtos de origem vegetal. Isso quando a gente está falando da indústria alimentícia. A empresa do seu Jorge, de 15 funcionários, ele fazia só hambúrguer de carne e agora só faz hambúrguer vegano. Nossa, então o que aconteceu na empresa do seu Jorge pode acontecer com a Unilever. Você consegue entender que são coisas assim totalmente incomparáveis. Isso também é uma falácia lógica da falsa dicotomia, como chama? Da falsa equivalência. Né? A gente está comparando coisas que não são incomparáveis. Porque ele pode estar falando aqui de algumas linhas, de algumas empresas de beleza, por exemplo, que ficaram muito famosas. Mas calma, nós estamos falando de produto alimentar, entendeu? Não são coisas que a gente se compara assim na régua. Existem muitas nuances a serem levadas em consideração para dizer que o que vai acontecer lá pode acontecer aqui. Sobre essa indústria leiteira, né, eu não sei qual a indústria leiteira mas eu garanto para você que não é uma gigante aí que está no monopólio do mercado. Por isso que é tão importante a gente dar suporte para as pequenas empresas. Não só porque o impacto delas, mesmo com produtos de origem animal, e eu sei que tem muita gente que vai torcer o nariz agora, mas é menor porque elas têm poucos produtos, e isso também faz com que fique mais fácil dela transformar toda a sua empresa. E como a gente já viu, linhas inteiras também que foram destinadas a produtos de origem vegetal dessas grandes empresas também foram desativadas e voltaram ao normal. Bom, esse é o vídeo. Eu espero que vocês não fiquem bravos comigo e tenham maturidade mesmo para entender esse contraponto. Foi um convite que ele mesmo fez para a gente debater, e como ele trouxe esse assunto à tona, eu achei prudente também, né, entrar nessa discussão. Porque o que está sendo dito aqui não é se eles podem ou deixam de produzir, se eles produzem o que eles quiserem, tá? Produz ali, e isso pode sim facilitar para muita gente. Lógico que pode, isso pode fazer com que a pessoa, olha, produto vegano, como assim que é vegano? Olha, pode, eu não estou negando isso. Mas apontar que através desse produto, este é o caminho para a libertação dos animais, que isso para mim é muito complicado, isso para mim não faz qualquer sentido. A gente não está vendo isso. Os animais continuam sendo explorados e essas empresas não assumem qualquer compromisso em libertar os animais. E sim de colocar algo para os veganos, não retirar os animais e fazer essa transição. Não existe isso. Eu falei mais disso no React, que eu achei que tinha saído e não saiu. Tá? Então fique esperto aí que a gente vai soltar uns reacts, né, falando um pouquinho. Um próximo é um react sobre, que eu pensei que já tinha, enfim, de uma grande ONG que fez uma campanha, está fazendo campanha para ovos livres de gaiola. E a gente vai desconstruir esse argumento, tá bom? Um beijo para vocês, ó. Já é Natal, né? Já quase Natal. E a gente vai se falando. Tchau.